Ao longo da história, a ciência refutou várias afirmações bíblicas ou interpretações religiosas que eram aceitas como verdadeiras. Nesse vídeo, eu vou mostrar 5 vezes em que isso aconteceu claramente, porque a relação entre ciência e religião é uma das mais fascinantes na história da humanidade. Desde os primórdios, essas duas forças elas têm se entrelaçado, às vezes convivendo pacificamente e outras elas colidem de frente. Nos tempos antigos, ciência e religião não eram rivais, muito pelo contrário, elas quase não tinham diferença. Tanto que os primeiros cientistas, se é que a gente pode chamá-los assim, eles eram sacerdotes, xamãs ou qualquer outro título esotérico que pudesse passar uma ideia de sabedoria ou conexão com o divino. A religião, nessa época, oferecia as respostas fáceis e prontas para as grandes questões da humanidade, que sempre foram de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Mas tudo era obra dos deuses e questionar isso, na melhor das hipóteses, era inútil e, na pior, muito perigoso. Afinal, quem que ia ousar desafiar os detentores da verdade absoluta? Aí, com o passar do tempo, o espírito questionador do ser humano começou a brotar. Já tínhamos filósofos gregos como Tales de Mileto, que ousou afirmar que o universo tinha uma origem natural e não divina. Eles foram os primeiros a dizer, olha, talvez não seja Zeus jogando trovões lá de cima. A partir de então, a fagulha da dúvida começou a arder. Então, vamos lá. Um bom exemplo para a gente começar é sobre o geocentrismo versus heliocentrismo, onde muitos textos bíblicos, como o livro de Josué, por exemplo, sugerem uma cosmologia onde o Sol gira em torno da Terra, em uma linha com a visão geocêntrica que predominava na época. Normal para um olhar primitivo de um humano que estava escrevendo esses textos da Bíblia. Até que um cidadão chamado Nicolau Copérnico publicou em seu livro, em 1543, onde ele colocou pela primeira vez o Sol no centro do sistema solar, o que foi confirmado por Galileu Galilei com observações através do seu telescópio em 1610, como as fases de Vênus e as luas de Júpiter. Mas a ciência demorou um certo tempo para ganhar espaço. A Igreja Católica, por exemplo, fez um trabalho magnífico em suprimir qualquer pensamento que não aliasse com as suas doutrinas. A Inquisição foi uma espécie de censura científica, mas com tochas, torturas e algumas fogueiras no meio do caminho. Um dos exemplos mais emblemáticos é o de Giordano Bruno, que no final do século XVI ousou dizer que o universo era infinito e que existiam outros mundos além do nosso. E a resposta da igreja foi queimá-lo na fogueira. Com o iluminismo veio o auge do pensamento racional. Kant até que tentou conciliar a razão com a moral religiosa, porque ele ainda acreditava que a religião tinha algo a contribuir, mas já estava claro que a ciência ia tomar a dianteira na corrida pela verdade. A religião, por outro lado, começou a perceber que seus dias como fonte exclusiva de respostas estavam contados. Foi nesse período que cientistas como Isaac Newton e filósofos como David Hume plantaram as sementes de um mundo onde as explicações naturais e não sobrenaturais iam predominar. Hume, aliás, foi um dos críticos mais contundentes do argumento teísta, questionando ali a validade das provas da existência de Deus e afirmando que a religião era mais uma questão de hábito do que de razão. O que também já abriu espaço para a refutação de que a Terra é o centro do universo, como dá a entender os textos bíblicos. Isso veio quando Johannes Kepler, por volta de 1600, descreveu as órbitas planetárias como elipses, e Isaac Newton, de novo, com a sua lei da gravidade universal, eles explicaram como os corpos celestes se movem. Aí ficou evidente que a Terra não é o centro do universo. Assim, a visão de que a Terra estaria nesse centro, como está implícita em muitos textos religiosos que colocavam a humanidade no centro da criação, perdeu força e passou a ter oponentes que não dependiam de crenças. E, para piorar, a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, em 1915, ampliou ainda mais essa concepção, mostrando que o universo é muito mais vasto e que não tem um centro fixo. Outra ideia bíblica que foi derrubada é sobre a criação da Terra em 6 dias e a sua idade.
Como a gente encontra ali no livro de Gênesis, que afirma que Deus criou o mundo em 6 dias, e muitos intérpretes religiosos, como judeus e cristãos, calculam a idade da Terra em cerca de 6.000 anos, com base nas genealogias bíblicas. Em 1788, já tinham estudiosos falando o contrário. O geólogo James Hutton propôs que a Terra tinha milhões de anos, com base em evidências geológicas. Mas só em 1896, Henry Becquerel descobriu a radioatividade, que mais tarde ajudaria os cientistas a datar as rochas da Terra. Atualmente, a gente sabe que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, o que leva a interpretação literal dos textos da criação a ser um absurdo. Ainda assim, a gente tem atualmente no Brasil alguns crentes que insistem em tentar refutar a evidência científica usando só os textos bíblicos. Eu não sei se é por ignorância ou falta de caráter, mas a verdade é que os textos religiosos continuaram a ser refutados. Por exemplo, a criação especial do homem. E nada abalou tanto o poder da religião quanto Charles Darwin, com a publicação de A Origem das Espécies em 1859. A ideia de que a vida na Terra poderia ser explicada sem a necessidade de um criador divino detonou uma bomba na credibilidade das explicações religiosas. De repente, o homem não era mais a joia da criação divina, mas apenas uma espécie entre milhões sujeitas a leis impessoais da seleção natural. O Gênesis descreve a criação do homem diretamente por Deus, moldando Adão do barro e criando Eva da sua costela, o que nega qualquer tipo de descendência biológica compartilhada com outros animais. E Charles Darwin propôs que os humanos, assim como todos os seres vivos, descendem de ancestrais comuns. E com a genética moderna, fundada por Gregor Mendel e desenvolvida no século XX, confirmou a evolução com evidências de DNA. A descoberta do DNA por Watson e Crick solidificou ainda mais o fato de que os humanos compartilham ancestrais comuns com os outros primatas. A reação religiosa foi, claro, de pânico, mas como sempre eles tiveram que se adaptar. Surgiram tentativas de conciliar a evolução com a fé, com alguns afirmando que Deus havia guiado o processo evolutivo, o famoso design inteligente, uma reembalagem do cristianismo. E outra história da Bíblia, que também é muito conhecida e que foi refutada, fala de um dilúvio universal. E a gente encontra ali, mais uma vez no livro de Gênesis, um relato impossível de ter acontecido de fato, a história de Noé e o dilúvio, onde o livro sugere que uma inundação global cobriu toda a terra, matando todas as criaturas, exceto os que estavam na arca. Vale destacar aqui que essa história foi uma adaptação dos mitos sumérios, que são muito mais antigos que os textos bíblicos. Bom, com a geologia moderna foi possível demonstrar que a Terra não sofreu nenhum dilúvio global. O estudo das camadas sedimentares e fósseis refuta a ideia de uma catástrofe global como é descrita na Bíblia. No século XIX, geólogos como Charles Lyell já tinham demonstrado que as formações terrestres são os resultados de processos graduais ao longo de milhões de anos, não de uma catástrofe única. E nos séculos seguintes, a ciência não parou. Ela continuou avançando, derrubando mitos e explicando fenômenos que, por milênios, tinham sido território exclusivo da religião. Da física quântica à teoria da relatividade, passando por descobertas do DNA, cada novo avanço científico foi um golpe no pedestal da religião, que aos poucos teve de acabar recuando. Hoje, em pleno século XXI, é difícil encontrar qualquer questão relevante que a religião consiga responder de uma forma satisfatória sem ter que apelar para dogmas ou fé cega. Onde antes a resposta era "foi Deus", agora é "bem, existe uma explicação científica para isso", mas vai levar algum tempo até a gente conseguir entender completamente. O equilíbrio que os religiosos tentam manter é, na verdade, uma grande ginástica retórica. Muitos adotam a estratégia de separação. Ciência cuida do como e a religião cuida do porquê. Isso soa inteligente, até a gente lembrar que a ciência também está avançando na compreensão dos porquês, especialmente nas áreas da psicologia, neurociência e cosmologia. Outros se agarram a fenômenos inexplicados, a famosa lacuna de Deus, como se a ciência fosse incompetente por ainda não ter todas as respostas. Mas vamos combinar, se o argumento mais forte para a existência de Deus é "ainda não sabemos", isso é como defender que a fada do dente existe porque a gente ainda não conseguiu provar o contrário. O fato é, à medida que a ciência avança, o espaço da religião inevitavelmente diminui. Ela tem sobrevivido mais por tradição e teimosia do que por relevância.
O homem moderno não precisa mais de deuses para explicar trovão, doenças ou as estrelas. No fundo, talvez seja o maior trunfo da ciência. Ela admite que não sabe tudo, mas continua buscando. E a religião, por outro lado, continua afirmando que já sabe, mas seus argumentos estão cada vez mais frágeis, como um castelo de cartas à mercê da brisa do pensamento crítico. Se tem algo de cômico nisso tudo, é que a religião, com toda aquela pompa e eternidade prometida, está sendo lentamente substituída pelo bom e velho método científico. E o mais engraçado, a ciência não se importa. Ela continua avançando, quer a gente acredite nela ou não. Afinal, a verdade não precisa de fé. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.